Eu sempre falo, Flávia, para os alunos que se tu não consegue passar em medicina, a culpa é do método, tá? Então, para mim te ensinar o método ATM, eu precisaria de 70 horas. Você vai prever conteúdos que possam cair na prova, né? Você vai mapear os seus erros. Mas, além disso, o que acontece? Quando você mapeia seus erros, você está conhecendo o seu inimigo. Você está vendo os pontos fortes do seu inimigo e os pontos fracos do seu inimigo. Então, quando você pega e analisa quais são os conteúdos que você erra, quais são os conteúdos que você acerta, você, não eu. Você, Flávia. Quais são os conteúdos que você erra? Quais são os conteúdos que você acerta? Isso daí é um dado, é uma informação que a prova está dizendo para você. Que o seu inimigo está mostrando para você. Ó, Flávia, aqui você vai bem e aqui você vai mal. E aí, quando você sentar para estudar, você vai focar em quê? Vai focar em melhorar esses aspectos que você não vai tão bem. Faz sentido para ti? Faz. Então, esse é o objetivo de você, após a prova, você mapear os teus erros, né? Você mapear esses erros que você cometeu durante a prova, para você conhecer a prova, conhecer o território ali que você vai batalhar com o seu inimigo, né? Lembra que não tem vaga para todo mundo, então é como se você estivesse indo para a guerra com o seu inimigo. Então você vai ter que lutar contra ele. Quando você vai para a guerra, você vai atacar o quê? Os pontos fortes ou os pontos fracos do seu inimigo? Os O que fortes. você acha? Os fortes. Tu atacaria os pontos fortes do teu inimigo? Tá. O que tu acha? Os fracos. Os fracos, né? Tá bom. Porque, pô, eu vou atacar o ponto forte dele, né? Eu vou evitar o ponto forte dele, né? Tem um livro muito Sim. legal que se chama Arte da Guerra. Eu aprendi isso nesse livro. Que ele fala isso. Ele fala que quando você vai brigar com alguém, quando você vai lutar com alguém, você tem que evitar os pontos fortes da pessoa. Tem que atacar os pontos fracos. Numa luta, por exemplo, né? Uma luta de MMA que aparece na televisão, o cara, ele chega antes da luta e ele estudou o inimigo dele, né? Inimigo eu tô falando aqui do ponto de vista, um adjetivo para ficar didático aqui, né? Não num tom pejorativo e tal. Mas assim, essa pessoa, ela estudou o inimigo dela, né? Ela viu onde que o cara luta melhor, né? Se é em cima, se é embaixo. Então ela estudou toda, ela fez um estudo cirúrgico de quais são os comportamentos do inimigo dela. E como nós estamos falando de uma prova que é escrita por pessoas, pessoas têm tendência. Pessoas, elas têm ideologias, a pessoa vai ter uma tendência para um lado. Por isso que todo ano as questões se repetem, elas têm uma dinâmica semelhante. Então esse é o objetivo de você fazer esse mapa, tá? De você analisar quais são os pontos fortes e fracos do seu inimigo e ver como que você tá, né? É um dado, é uma informação que a prova está dando para você. E aí você vai trabalhar em cima dessas informações. Eu sempre falo, Flávia, para os alunos que se tu não consegue passar em medicina, a culpa é do método. Tá? Então, para mim te ensinar o método ATM, eu precisaria de 70 horas, tá? Você demora mais ou menos ali uns 30 dias, 60 dias, em média, né? Para você aprender todo o método. Então, antes do PBL, tem uma outra estratégia que a gente chama de biohacking. Antes do biohacking, tem a questão do inner game, tá? Que são os elementos emocionais que você vai trabalhar para você conseguir ter esse desempenho. Então, não é só o PBL, tem todo um passo a passo antes de você fazer o PBL, tá? Então, veja bem, para mim conseguir te explicar aqui como que tu faz isso na tua rotina de estudo, né? Eu precisaria de mais tempo para mim conseguir te explicar tudo isso, ok? Então, por isso que você está tendo dificuldade, porque não é só isso, tem outras coisas antes para você conseguir aplicar o PBL, tá? Mas, enfim, eu vou tentar resumir o que não dá para resumir aqui, né? Então, veja bem, você faz a prova, você faz o mapa do erro, depois que você faz o mapa do erro, você vai corrigir essas questões, tá? Só que, por exemplo, tem alguns elementos que o aluno precisa trabalhar, que é a atenção, a aprendizagem, a memória e a capacidade de resolver problemas. Você precisa entender esses conceitos, entendeu? Para aí você conseguir fazer as questões. Porque quando você aplica o PBL-ATM, você faz questões sem base. Você faz questões sem saber a fórmula, tá? Para você otimizar o teu tempo.